Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Uma pergunta muito normal a se fazer em pesquisas evangelísticas é: se você morresse hoje, iria para o céu ou para o inferno? Alguns são bem sinceros e logo dizem que irão para o inferno, e muitos dizem não ter problema com isso. Outros dizem que não acreditam nessas coisas, mas geralmente as duas respostas que nós mais ouvimos são: Deus é quem sabe. Olha, para falar a verdade, eu acho até que sou uma boa pessoa. Eu nunca roubei, nunca matei, eu fui à igreja algumas vezes, eu sempre ajudo os outros, eu fui batizado quando criança, eu tenho muito temor a Deus, enfim. Por isso eu acho que, quem sabe, Deus não deu uma forcinha e não me deixa entrar no céu. Em outras palavras, essas pessoas estão dizendo que poderiam ser salvas pelas coisas boas que fazem nessa vida. Há outras pessoas que são mais ousadas ainda e elas dizem: sim, eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu creio em Jesus. Eu o aceitei, e talvez em um retiro de carnaval na minha adolescência, eu fui até batizado. Mas olha, para ser sincero, hoje eu estou meio desviado, sabe? Eu não piso numa igreja faz alguns anos, mas olha, saiba que eu vou para o céu sim. Afinal, uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Naquela época o pastor falou isso para mim, falou que salvação não se perdia, então eu sou salvo. Eu só bebo uma cervejinha no bar com os amigos de vez em quando, eu fumo o meu cigarro ou a minha maconha, eu saio com umas meninas diferentes cada noite, eu traio a minha esposa de vez em quando, mas olha, eu sou crente sim, viu? Então, pessoas assim dizem que são salvas por causa de Jesus, mas a sua vida não parece nem um pouco com a vida de Jesus. Bom, agora eu quero fazer essa pergunta para você que está me ouvindo hoje. Se você morresse hoje, iria para o céu ou para o inferno? Todo mundo sabe por que alguém iria para o inferno. Mas se a sua resposta for de que você vai para o céu, a minha segunda pergunta é: como você sabe disso? Em Filipenses capítulo 3, Paulo começou chamando seus leitores a tomarem cuidado com os falsos mestres que haviam se espalhado nas igrejas em Filipos. Foi isso que ele disse para nós no versículo 2. Esses falsos mestres ensinavam que, para ser salvo, você precisava crer em Cristo mais alguma coisa. Por exemplo, para ser salvo você precisa de Jesus, mas também tem de guardar o sábado. Ou você precisa de Cristo, mas ser circuncidado. Ou ter a Jesus, mas não comer carne de porco, enfim. Hoje em dia, seria algo como: olha, para ser salvo você precisa crer em Jesus, mas frequentar todas as escolas bíblicas dominicais. Ou você precisa de Cristo, mas vestir um certo tipo de roupa. Ou ter a Jesus, mas falar palavras evangélicas e só ouvir música gospel. Enfim, você entendeu. Paulo diz para que os filipenses tomassem cuidado e não ouvissem essas pessoas. Elas se orgulhavam de suas boas obras e achavam que seriam salvas por meio delas. É aí que Paulo diz que os verdadeiros crentes não são pessoas orgulhosas, mas pessoas que reconheceram e se envergonharam de seu pecado e que se orgulham do que Cristo fez por elas na cruz. É o que vimos no versículo 3. E para demonstrar isso, ele dá um exemplo pessoal. Nos versículos 4 a 6, ele diz que se aqueles falsos mestres se orgulhavam de serem pessoas boas, ele poderia se orgulhar muito mais do que eles. Ele era um judeu de berço, um exemplo de religioso na sua época, mais do que todos aqueles homens juntos. Mas mesmo diante de tudo isso, ele diz no versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. O que Paulo tinha como pontos positivos diante de Deus, ele passou a considerar como prejuízo, algo que só o atrapalhava. E ele trocou o orgulho por si mesmo pelo amor de Cristo. Conhecer a Jesus fez com que ele parasse de achar que era bom o suficiente e começasse a amar a Cristo sobre todas as coisas. E o que isso significa? É o que o texto que começamos a ler hoje, até o versículo 12, nos explica. Em primeiro lugar, veremos hoje que Paulo diz o que fazia com todos estes privilégios religiosos que tinha, na primeira parte do versículo 8. Nos próximos estudos, veremos que ainda no versículo 8 até o versículo 11, ele explica por que fazia isso, e termina no versículo 12, mostrando como devemos fazer o mesmo.
Bom, a reflexão de hoje é o que devemos fazer com nossos motivos de orgulho, com as nossas boas obras. Aqui, no versículo 8, podemos aprender com Paulo que, como ele, devemos fazer 3 coisas com todos os nossos pontos positivos religiosos. A primeira ação é considerar tudo isso como perda. Olha o que ele diz no começo do versículo 8. Sim, eu com certeza considero todas estas coisas como perda. Que coisas, Paulo? Justamente os privilégios religiosos que ele tinha por ser judeu. Ter nascido num lar de crentes, ter estudado a Bíblia desde pequeno, nunca ter sido pego em algum escândalo, etc. Paulo considerava tudo isso como perda. Perda é algo que nos causa dano, prejuízo. Não é que essas coisas eram ruins, mas quando o assunto era salvação, elas eram um estorvo. Elas só atrapalhavam. Por isso, mesmo que elas fossem coisas boas, Paulo as considerava como prejuízo. Considerar é um ato que nós decidimos fazer. É olhar para as nossas boas obras e imaginar que elas nos atrapalham de ser salvos. Como assim, Paulo? É aqui que vem a segunda ação que ele propõe, ainda no versículo 8. Compare tudo isso com Cristo. Aqui está a razão. Todas essas coisas são louváveis quando as vimos em uma pessoa, mas quando são comparadas com Jesus Cristo, elas se tornam inúteis. E por quê? Porque o conhecimento ou a compreensão do Senhor Jesus é infinitamente superior ao que estas coisas podem nos oferecer. Entender o que Cristo veio fazer por você nesse mundo é muito melhor do que viver uma vida religiosa. Supera um valor... supera em valor tudo aquilo que simplesmente ser uma boa pessoa no mundo pode te dar. Paulo diz que perdeu, que deixou de se orgulhar destas coisas pelo Senhor Jesus, para poder se agarrar a Cristo. Se você comparar tudo o que tem de bom para oferecer a Deus com o que Deus tem a te oferecer em Jesus, você verá que o que tem a oferecer é ridículo, é algo muito pequeno. Qual palavra nós poderíamos usar para definir isso? Paulo usa. E aqui está a terceira ação. O versículo 8 ainda nos diz: considere tudo isso como esterco. Aqui está mais uma forma de Paulo descrever as suas boas obras diante de Jesus. Ele as considerava como, uma antiga versão dizia, refúgio, mas isso significa esterco. O que essa palavra literalmente diz é lixo, resto, sujeira, escória, dejeto de animais. Imagine isso. O esterco, é claro, ele é muito útil para adubar a terra, para plantar coisas, mas apresentar diante de Deus como algo para se comprar a salvação é bem inútil, não é? Ninguém aceitaria esterco como pagamento de algo. É claro, há algumas exceções, mas diante da salvação, é assim que Deus vê todas as nossas boas atitudes, como trapo de imundície, dizia o profeta, como esterco. Elas são incapazes de nos conceder a salvação, e é assim que nós devemos considerar as nossas boas obras. Isso quer dizer que essas coisas são erradas? Não. Nascer em berço evangélico, fazer um curso no seminário, não falar palavrão, não ser um alcoólatra, não bater na esposa, ajudar os outros, ser um bom funcionário, ir na igreja de vez em quando, orar, crer que Deus existe, essas coisas não são erradas em si mesmas, pelo contrário, são louváveis e se você as pratica, continue, intensifique, se você não as pratica, busque essas coisas. Mas o errado é querer oferecer essas coisas a Deus no último dia, achando que com elas nós iremos comprar o nosso passaporte para o paraíso. Essas coisas boas não apagam as coisas ruins que nós fazemos. Para ser salvo, considere seus motivos de orgulho como perda. Compare-os com Cristo e você verá que eles são como esterco. Não são nada comparados ao Senhor Jesus. Então não adianta você querer ser salvo por Jesus se você acha que pode contribuir com essa salvação. Você é incapaz de dar uma forcinha para ser salvo. Tudo que você faz para tentar isso é lixo, é nojento, é fedido diante de Deus porque você é um pecador. A salvação envolve reconhecer isso e se humilhar diante de Deus. Você deve considerar que não pode fazer nada para alcançar ou merecer ser salvo. No final, não depende de você, depende de Cristo. O que fazer com seus motivos de orgulho? Bom, segundo Paulo, considere como imundície.
como algo que só te atrapalha para alcançar a salvação. Não é ruim necessariamente, mas diante de Deus, para comprar a salvação é inútil. Que essa seja a nossa reflexão no dia de hoje.